Bem-vindos a mais um Conversando com Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos no mês de maio, dedicado às mães, e continuamos a conversar sobre diferentes tipos de maternidade. Já abordamos a maternidade de filhos especiais e hoje vamos falar sobre a maternidade de filho prematuro e sobre gestação e parto durante a pandemia da Covid-19. Estão conosco a jornalista Cláudia Coutinho e a advogada Lia Borges da Fonseca. Bem-vindas, meninas, e obrigada por terem aceitado o convite. Cláudia, o Tiago era para ter nascido em 20 de agosto. Era dia 5 de junho, faltava bastante tempo, e então a surpresa. Ele estava chegando. O que houve que apressou o seu nascimento? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Suzana, boa noite, Lia, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder conversar sobre maternidade aqui com vocês. Na verdade, o que aconteceu foi no dia 4 de junho, estourou a minha bolsa, eu estava, então, com 27 semanas de gestação, normalmente são 40 semanas, então ele realmente veio muito antes do tempo. O que provocou isso a gente não sabe, porque eu não tinha nenhum processo infeccioso, não tinha nenhum problema de pressão alta, etc., mas, enfim, a bolsa estourou. Na hora, eu nem me dei conta que era a bolsa que estava estourando, porque eu não sabia, eu não tinha chegado no capítulo do livro ainda que falava sobre a bolsa vai estourar, né? Foi uma correria, enfim, o Tiago, os médicos ainda tentaram me dar corticoide para tentar segurar mais alguns dias, para ele não nascer tão prematuro e para também tentar maturar o pulmão dele, mas não houve situação, ele nasceu com 1,37 kg e com 29 centímetros, realmente muito pequenininho, e ficamos 61 dias na CTI neonatal. Qual foi o teu primeiro sentimento quando tu percebeste que ele ia nascer tão prematuro? Primeiro, Suzana, eu acho que eu tive a orientação de profissionais, dos médicos que estavam me orientando, tanto o obstetra quanto o médico que também fez, como é que se diz, que auxiliou no parto, e a neonatologista, a doutora Sandra Degas, a quem eu sou eternamente grata. Eles sempre jogaram muito aberto conosco, né, sobre os riscos, sobre tudo que poderia acontecer. Então, eu acho que eu sempre tive uma consciência dos riscos e do que vinha pela frente. Por outro lado, eu tinha uma força interna muito grande, que eu sabia que eu ia levar o Tiago para casa, e que eu ia levar ele nos meus braços, e que a gente aquilo ali ia ser esquecido, né? Num primeiro momento, a gente se assusta, porque todo mundo quer ter um filho, uma filha, um bebezinho bonito, bochechudo, né? E não é. O Tiago era menos que o tamanho de uma picanha, né? Menos que dois pacotinhos de carne moída. E com todas as dificuldades e todos os problemas que um prematuro tem. Então, ele foi para respirador artificial, ele fez membrana hialina, que é muito perigoso, né, que é quando a membrana hialina, o pulmão ele pode murchar e ficar grudado e não abrir como um balão deve fazer. Então, todas as intercorrências de um prematuro, o Tiago passou por todas elas, né? Então, por isso da batalha de 61 dias. Mas eu sempre acreditei que eu ia levar ele para casa, como aconteceu. E nesses 61 dias,
tu estavas em casa, e aí como é que era? Tu ias ao hospital? Eu tinha uma rotina, né? Eu e o meu marido, o pai do Thiago, a gente acabou criando uma rotina, porque até para tentar passar de uma forma menos difícil por esse período. Não dava para ficar o tempo inteiro lá na CTI, não tinha nem estrutura para isso. A sala onde o Thiago estava eram 5 incubadoras, né? Então, eu passava a maior parte do tempo sentada num banquinho do lado da incubadora. E então a minha rotina era: acordava de manhã, tomava meu café, não sei o quê, ia para o hospital, ficava lá, meio-dia eu saía do hospital. A minha sorte é que minha mãe mora próxima do hospital, então eu ia almoçar lá. Mãe é mãe sempre, né? E depois de tarde eu voltava e aí de noite vinha para casa e depois voltava para o hospital e ficava até mais tarde. Então eu passava muito tempo sentada do lado da incubadora. Conforme o Thiago foi evoluindo, porque as pessoas falam muito, faz o bebê, mamãe com canguru, né, de bota o nenezinho aqui, mas para fazer canguru ele tem que ter pelo menos 1,3 kg, 1,4 kg. Tu não pode pegar um prematurinho e botar aqui assim, né, porque tem todo um cuidado de temperatura, de manejo, etc. Então, quando ele começou a vir para o nosso corpo, e aí até eu combinei na época, eles são tão frágeis, eu combinei na época com o meu marido, com o pai do Thiago, que era assim, era um dia para cada um, para ele sentir a pele e o cheiro da mãe, a pele e o cheiro do pai, né? Então, mas isso foi uma rotina que foi indo e que a gente foi, ao longo desses 60 dias, teve alguns momentos mais difíceis, alguns momentos de desesperança, mas, enfim, tudo deu muito certo. E tu lembras quanto tempo de vida ele tinha quando tu pegaste ele pela primeira vez? Eu não lembro, porque eu acho que eu estava tão nervosa, Dentro, né? porque tu tá dentro de um ambiente de CTI. Eu lembro, assim, algumas coisas. A primeira semana de vida do Thiago, a neonatologista foi conversar conosco e eu perguntei para ela se, tá, e agora já passaram-se 7 dias, ele ainda corre risco de vida? E ela me olhou e disse assim: eu vou te responder essa pergunta, mas nós vamos combinar que tu não vai mais me fazer essa pergunta. Enquanto ele estiver dentro de uma CTI, ele corre risco de vida. Mas, com o passar do tempo, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai amadurecendo todos os seus sistemas, porque é o sistema neurológico, respiratório, tudo isso ele não estava formado. Ele precisa 40 semanas para formar. Ele nasceu com 26, 27 semanas. Então, não é só uma questão de tamanho, tudo era muito imaturo, né? Tudo precisava ser formado. Então, assim, enquanto ele estiver aqui, é porque ele corre riscos. Mas vamos ver que ele vai evoluir e vai deixar. Então, ela me disse: tu nunca mais faz essa pergunta para mim. Eu disse: ok. E o dia que eu fui embora com ele, que ele estava com 2,20 kg, que aí a gente pôde vir para casa, eu perguntei para ela, disse, por que eu estou levando o Thiago para casa saudável, dentro do quadro dele, né, sem precisar estar com aparelhos, porque ele veio para casa sem precisar estar ligado a aparelhos nem nada. Por que isso aconteceu? E ela disse: olha, primeiro porque tem a medicina que evoluiu, segundo porque tu tá num hospital que tem uma equipe de profissionais competentes e que sabem fazer esse manejo, e terceiro porque existe uma força, né, que aí depende, pode ser Deus, pode ser uma energia que a gente acredita e que essa força também contribuiu e muito, né, e tem todo o amor de vocês. Então é isso. E quando ele chegou em casa, requereu alguns cuidados imediatos? Qual foi a tua sensação em levar aquele bebê para cá? Não, trazer ele para casa foi assim fantástico, que era o sonho que a gente queria, né? E claro que tinha que ter vários cuidados, como eu disse, não precisava equipamento, mas tinha alguns cuidados de manejo, tinha cuidados, por exemplo, ele não tinha tomado nenhuma vacina, então não podia ter visitas, isso era complicado avisar para as pessoas: não, vocês não podem vir aqui em casa visitar. Ali
passou por uma situação dessa, porque em função da pandemia, né? Então, todos esses cuidados a gente teve, né? Mas eu me lembro que a primeira noite em casa foi desesperadora, porque ele chorava muito, ele já estava em processo de cólica, ele veio para casa com 2 meses, né, em processo de cólica, assim, e claro, um ambiente totalmente diferente. E aí a gente olhava e dizia assim, nossa, está faltando barulho dos apitos das máquinas da CTI, então liga a rádio. Não, é porque a casa está silenciosa, está escura, então acende a luz. Enlouquecemos a criança, né? E o único cuidado que a gente precisou ter é que todo prematuro ele pode ter um problema de retinoplastia, que pode levar à cegueira, né, pelo descolamento. Então, esse sim, esse até aos 2 anos de idade do Thiago, ele teve um acompanhamento com um oftalmo especializado para ter certeza que esse problema ele não teria. Ok. E passados esses tempos iniciais, assim, durante toda a infância do Thiago, ele requereu cuidados especiais? Não, o que aconteceu é que o prematuro, ele tem nos seus primeiros 2 anos de vida, ele tem um processo de evolução um pouquinho diferente. Então, ele caminhou mais tarde, ele começou a caminhar com 1 ano e 2 ou 3 meses. Eu lembro que eu ia na pracinha com ele tinha 1 ano de idade, as pessoas me perguntavam, ai, que bonitinho, né, qual é a idade dele? Eu dizia 9 meses. Eu tirava sempre os 3 meses que ele teria. Porque senão eu tinha que explicar para todo mundo, Tudo, não, ele é pequenininho, por isso. Não tem por que explicar. Então, ele tinha 1 ano e meio, e eu dizia, não, ele tem 1 ano e 3 meses. Então, eu tirava sempre os 3 meses que faltaram. Ele evoluiu super bem, hoje ele está com 21 anos, tá? É estudante de engenharia, tem uma vida, está estagiando, tem uma vida super saudável. Eu acho que uma coisa que foi muito legal, assim, para ajudar na evolução dele, foi que desde muito pequenininho, eu coloquei ele numa atividade esportiva lúdica, evidentemente, no clube, tá? Que era o baby tênis, então com 2 aninhos, 2 anos e meio, ele já fazia uma atividade lúdica, e isso foi muito legal para poder desenvolver toda a coordenação motora dele. E, enfim, eu acho que deu tudo super certo, né? Então, com essa tua fala, a gente depreende que todas as possíveis sequelas que poderiam ter ocorrido não ocorreram. Não ocorreram. E, claro, a gente viu, dentro desse período que a gente passou na CTI, a gente viu que nem todos tiveram a mesma sorte, né? A gente viu nenês, teve um até que morreu enquanto estava lá, isso é sempre muito duro. Teve outros que ficaram com sequelas, mas também é muito interessante, assim, que eu falei no início que a gente estava numa sala com 5 incubadoras, né? Tinham 2 incubadoras de 2 gêmeos. E esses gêmeos acabaram sendo colegas do Thiago quando ele entrou no colégio, né? Um deles, porque os gêmeos não estavam na mesma aula. E, inclusive, um dos gêmeos amanhã está se formando, e vai ser todo um esquema por lives, porque não pode fazer festa e tal. Mas isso é muito legal, porque os gêmeos e o Thiago se acompanharam toda a vida, né? Colegas desde a CTI neonatal. Bacana. E, Cláudia, para concluir assim a nossa conversa, o que significa ser mãe do Thiago? Eu acho que o significado de ser mãe, eu até vou me emocionar, eu acho que ele é sublime para todas as mães, né? Claro que o fato do Thiago ter passado por essa história que no início foi um pouco dura, assim, difícil, e que nos testou o tempo inteiro, é muito forte, mas eu acho que ser mãe é um amor incondicional, né? Tu saber que tu tem uma parceria para o resto da tua vida, que tu pode contar com ele pode contar comigo. Hoje o Thiago é um adulto, né? Um jovem, né? Então é um parceirão, é um amigo, uma pessoa com quem eu posso conversar.
A gente briga muito, evidentemente, porque nós somos muito parecidos em algumas coisas, mas é muito legal. Eu acho que ser mãe, assim, eu não sei nem explicar o que é, mas é muito bom. Muito bacana. A Lia já não teve essa mesma situação, né, de esperar uma filha para um determinado momento e ela chegar muito antes. Mas a Lia é uma jovem advogada a quem, junto com a notícia que ela estava grávida, uma notícia boa, chegou outra não tão boa, que era que devido à pandemia da Covid-19, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estávamos entrando num distanciamento social rigoroso, que naquele momento significava ficar em casa e não ter contato com outras pessoas. E a gestação, principalmente a gestação do primeiro filho, é um momento em que a gente quer dividir isso com todo mundo, quer estar com todas as pessoas. E como é que foi o momento em que tu entendeste que essa gestação se daria nessa época tão difícil? Em algum momento tu tiveste receio, medo de te contaminares com a Covid durante a gestação? Bom, boa noite, Suzana, boa noite, Cláudia. Muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Sim, eu tive muito medo, muito medo. Eu engravidei mais ou menos na metade de março e eu fui descobrir que eu estava grávida na metade de abril. Então, a gente já estava em isolamento, nós lá no escritório estávamos fazendo já home office, e eu estava num isolamento bastante rigoroso, assim, de fazer, inclusive, ranchos e ter tudo estocado em casa para não ter que ir nem ao supermercado. Então, claro, por mais que nós estivéssemos já querendo engravidar, é um susto, porque muda a vida, enfim, né, passa muita coisa na cabeça, principalmente com essa situação de pandemia, de não saber o que ia acontecer, as notícias do exterior eram muito sérias, né, então, na verdade, me ocorreu que se eu soubesse da pandemia, eu não ia ter tentado engravidar naquele momento. Mas, né, nós ficamos muito felizes, enfim, quando começa a cair a ficha de que vai chegar um novo membro da família, foi muito bom, mas eu tive muito medo de pegar Covid, do que isso poderia ocasionar, né, para o feto, e porque não tem, é tudo muito novo, não tem estudos sobre isso, não pode não acontecer nada, como pode acontecer algo muito grave, né? Então, foi uma gestação, assim, de muito medo, eu me privei de muita coisa em razão da pandemia. Isso que tu estás falando de te privares de muitas coisas, né? Como eu falei já antes, qualquer gestação, né? Mas a primeira é sempre um momento de muita alegria, muitos encontros familiares, encontros com as amigas, visitas a lojas para comprar um enxovalzinho, o chá de fraldas, e tudo isso não foi possível, né? Como é que foi a vivência desse período de gestação em isolamento? Como é que tu te sentiste? Foi muito difícil, foi complicado, principalmente essa questão de não poder conviver com as pessoas que eu amava, que eu queria por perto, né, os familiares e amigos. Os meus pais mesmo moram em Santa Catarina, então eu vi eles poucas vezes, menos do que nós gostaríamos. Nós resolvemos algumas vezes arriscar, porque senão eles talvez não fossem me ver grávida, mas muitas vezes nós deixamos de nos ver com medo do vírus. E as amizades também, né? Foi muito complicado, porque afinal é um momento muito importante da vida, talvez único, e eu estava passando por aquilo praticamente sozinha, né? Eu, meu esposo e a minha enteada. E algumas amigas, assim, uma ou duas eu vi de longe no portão de máscara, mas é muito estranho, né? Tu não poder receber um abraço, um carinho na barriga, alguns familiares também, assim, mas é muito diferente. A questão do enxoval,
graças a Deus, com a internet eu consegui comprar as coisas que eu precisava, tem muita opção, eu recebi muita indicação, muita referência, né, de lojas confiáveis, enfim, então eu consegui fazer isso. Mas o chá foi uma questão, o chá de bebê, porque eu fiquei muito na dúvida sobre fazer ou não fazer, não presencial, mas alguma dinâmica online por algum aplicativo, ou daqui a pouco como está se fazendo agora uma carreata. E aí eu, pessoalmente, eu não vi muito sentido nisso, até porque eu morei em diversas cidades, então eu tenho muitas amigas que nem se conhecem, eu não consegui visualizar como isso se daria na prática se eu organizasse uma dinâmica assim. E acabei sendo surpreendida e agraciada por amigos e familiares com um chá de bebê surpresa, pessoas que se uniram para me dar muitos presentes, muitas fraldas. As fraldas eu não tive que comprar fralda ainda, por exemplo, eu estou usando e tem bastante ainda pela frente. E mais do que os presentes, foi um carinho muito importante para mim nesse momento de distanciamento social, né, de todo mundo. Então, eu me senti muito acarinhada com o chá de bebê surpresa que me fizeram. Ai, ai, que bacana. Quando a Martina nasceu em dezembro do ano passado, tu tiveste algum receio em relação ao parto e a estar no hospital, além, claro, dos receios normais que todas as mulheres que vão dar à luz têm, mas pela situação assim da Covid, ou isso para ti estava tranquilo? Eu acho que na época do parto eu já não estava tão focada no Covid, porque eu tinha muito medo do procedimento do parto, eu tenho pânico de agulha, sangue, enfim, então eu acho que eu estava tão preocupada com anestesia, com a cesárea, que eu não pensava muito no Covid nessa época. E também por ter passado 9 meses me preocupando com a Covid, eu acho que se esgotou naquele momento, eu foquei em outra Outra coisa. situação. É, mas assim, questões decorrentes, né, da Covid, por exemplo, ali o vidro que mostram o bebê recém-nascido para os familiares e amigos, eu sabia que não ia ter isso, eu fiquei um pouco chateada, claro, diante de toda a situação da gente ter saúde, né, o tempo inteiro, ninguém ter tido o Covid no ano passado da família, era o de menos, mas assim, era uma coisa que na normalidade eu teria. E as visitas também no hospital, a princípio tinham nos orientado que nós não teríamos visitas nem dos nossos pais, dos avós da Martina. Chegando lá, acabou que nós conseguimos ter a visita de um familiar por dia, então aquilo também, no fim, foi uma surpresa positiva, porque nós já tínhamos na cabeça que nem ia acontecer. Muito bem. E uma vez em casa, a Covid não terminou. Então, essas restrições continuam, ainda mais um bebezinho recém-nascido, frágil, sem defesas, né? Como é que está sendo o teu dia a dia com a Martina, sem visitas, sem possibilidade de levá-la para passear? O que mais te preocupou no início da tua chegada com ela em casa? E tem alguma coisa assim de que tu te ressentes devido a esse processo que nós estamos vivendo? A questão da pandemia, para mim, foi a pior parte do puerpério e continua sendo o mais difícil, assim, porque, claro, o bebê, mãe de primeira viagem, tem todas as novidades de um bebê, então tem entender o choro, o banho, o mamar, a amamentação, mas para mim o mais difícil foi não poder receber as pessoas e mesmo quando com ela maiorzinha poder sair com ela tranquilamente para passear, para exibir a minha filha, né? Foi para mim o mais complicado. Nós recebemos muitas informações, assim, então, assim como eu tenho amigas que têm bebês contemporâneos, a Martina estão tendo vida normal, estão recebendo visitas. Eu tenho também o pediatra, por exemplo, nos orientou que até os avós deveriam vir com máscara e luvas, enfim, então é muito complicado dosar isso tudo, né? Eu também não quis me privar de estar perto dos meus pais nessa hora, por mais
e também os pais do meu marido, né? Por mais que tudo estivesse muito complicado. Então, o medo, ele é recorrente, porque nós sabemos que as pessoas não podem parar de trabalhar, né? Por mais que se cuidem, precisam frequentar um supermercado, uma farmácia, enfim. Então, a gente faz essas coisas com medo sempre, tentando prevenir ela ao máximo, né? Mas o vírus está por aí e a gente não tem muito mais informações, né, sobre isso. Ela não pode usar máscara, ela não tem todas as vacinas ainda, então tudo somatiza, o medo vai somatizando com outras coisas. A questão dos passeios mesmo, eu tive períodos bem divergentes, assim. Primeiro, eu não saía de jeito nenhum, não quero sair porque o vírus está no ar, porque tem gente que nem sai de casa e pega o vírus, imagina com ela. Em outros momentos, mas eu preciso pegar um solzinho, né, que ela veja a rua, então é bem complicado. Ultimamente, com a volta do pediatra, eu tenho dado uns passeios em lugares que não estejam muito lotados, ao ar livre, mas a gente fica com receio de qualquer forma, né? É bem complicado. É mais difícil, né? Não poder compartilhar com as pessoas, não poder ter ajuda de pessoas. Depois, quando o Lucas, que é o pai da Martina, vai trabalhar, tem que ficar sozinha o dia todo, sem poder chamar alguém, né? Exatamente. Vai passar. É. Ter muita história para contar da Martina sobre essa época diferente em que ela nasceu. E vejam que aquelas pessoas que estão nos assistindo, que são duas situações completamente diferentes, mas são duas situações que põem à prova a força dessas mães e que demonstram todo o amor e toda a preocupação que elas têm com os seus filhos. Eu agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite, terem aberto parte da vida de vocês. Eu tenho certeza de que o que vocês disseram vai ajudar outras mães de filhos prematuros e outras mães de filhos que nasceram na pandemia a enfrentarem com mais resiliência, com mais esperança, com mais alegria esse momento das suas maternidades. Muito obrigada. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Se eu tivesse um tempinho, eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, que eu não falei, que eu amamentei o Thiago durante todo o tempo, tá? Claro que ele não podia ir para o seio, né? Então, eu tirava o leite e ele recebia esse leite por meio de sonda, né? Só depois de muito tempo. E era assim, era 2 milímetros, 5 milímetros de leitinho que ele recebia. Mas eu acho que isso é uma coisa super importante, que é a amamentação, né? Porque a gente sabe, claro, existem mulheres que não conseguem, que têm alguma dificuldade, alguma doença, não conseguem, mas existem tantas outras que têm a possibilidade de amamentar seus filhos e acabam, por essa ou por aquela razão, não fazendo. Então, eu acho que isso foi, assim, muito importante, mesmo distante, eu tive esse vínculo com o Thiago desde o início, pelo leite materno, né? Que lindo. E eu acho que isso é muito legal. E eu segui amamentando ele, mesmo depois que eu voltei a trabalhar, na época eu era funcionário de uma empresa, voltei a trabalhar então, e aí ainda segui amamentando com o Thiago até os 9 meses dele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, que eu queria ter dito. Não, Obrigada. muito importante. E Lia, tu tens alguma coisa que eu não te perguntei, que tu gostarias de dizer? Não, eu acho que só ressaltar, como tu disseste anteriormente, que para as mães como eu, da quarentena, que acho que o importante é a gente pensar que vai passar tudo isso, que a coisa vai normalizar, que a gente não sabe quando, mas que tudo vai ficar mais fácil, daqui a pouco nós vamos poder sair, então continuar nos preservando ao máximo, né, preservando as crianças, e até no sentido do que a Cláudia estava falando da amamentação, existe agora
está se falando, né, sobre a inclusão de lactantes no grupo prioritário. Então, para quem tiver interesse, pesquisar mais sobre o assunto, porque seria um meio de vacinar, entre aspas, 2 pessoas através de uma vacina, né? E como os bebês não têm nem previsão de serem incluídos, não tem vacina para eles ainda, eu acredito que esse é um assunto importante, assim, que as pessoas que se interessarem podem ir atrás, porque isso poderia ganhar mais força, de repente, e ir para frente. Fazer uma pesquisa, se informar direitinho, né? Mas, então, muito obrigada pela participação de vocês e ficamos por aqui em mais um Conversando com o Rock.